Louvado seja o nome de Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 14, aonde o apóstolo Paulo, orientado pelo Senhor Espírito Santo, louvado seja Deus, nos ensina a respeito da luz e as trevas. Louvado seja o nome do Senhor que vive eternamente. Vamos ler. Não vos ponheis em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a incredulidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei com ele, entre eles serei o seu Deus, e eles serão os meus povos. Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ainda no verso 7, no verso 1 do capítulo 7, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purificamo-nos de toda a impureza, tanto da carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começarmos a falar aqui, eu quero estar assim mandando aqui um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, para o nosso pastor Jefferson Cruz Santo, ali do Centro de Recuperação Libertação pela Vida. O Centro de Recuperação e Libertação pela Vida, que fica na rua Bispo Reis, Jardim Pouso Alegre, quadra 32, lote 8, em Itinga, Lauro de Freitas. Amados, este centro, ele cuida como vocês sabem, de pessoas que estão nas ruas, passando por situações degradantes, pessoas que não têm apoio nenhum, pessoas que estão precisando de ajuda. E eu pedi a ele que me desse o endereço certinho para poder eu estar assim anunciando aqui na Rádio Alô Brasil, para você que quer ver uma pessoa dessa restabelecida novamente no meio da sociedade, você que quer ajudar de alguma forma uma pessoa dessa a retomar a sua vida junto à sua família, junto à sociedade, pessoas que estão envolvidas em diversas situações, crimes e outras coisas, vícios, e agora encontrou este local, um local onde com certeza a palavra do Senhor ela é ensinada ali. Amados, eu peço a você em nome de Jesus que, se você sentir no seu coração em contribuir com esta obra, ali a qual o pastor Jefferson Cruz, ele é o fundador deste local, ele cuida deste local junto a demais pessoas. Então ajudem, façam uma visita, conheça o local. Se você tem dúvida do investimento que pode fazer, vá no local, procure conhecer melhor visualmente e adote uma pessoa para que você possa ver amanhã esta pessoa sendo inserida novamente no seio da sociedade, onde elas podem estar junto às suas familiares, junto às pessoas de bem, porque é preciso ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que a maioria desses centros não tem o apoio dos nossos governantes, que não olha para estas condições. Eles não têm o cuidado de olhar para estas condições de vida das pessoas que vivem nas ruas, que vivem
nos vícios, que vive praticando coisas, degredindo não somente a sua imagem, mas da sua família, dos seus vizinhos, dos seus amigos, do seu bairro, quando surgem questões mais ainda pesadas. Então, visite o Centro de Recuperação, Libertação pela Vida, ali é onde o pastor Jefferson Cruz Santo é o presidente fundador deste local, que fica na rua Bispo Reis, Jardim Pouso Alegre, quadra 32 e lote 8, em Itinga, Lauro de Freitas. Não perca esta oportunidade de ajudar alguém a estar se libertando dos vícios, porque a sua ajuda, meu amado, a sua colaboração, ela é fundamental. Não olha a quantidade, não olha a quantidade no que você vai ajudar. Ajude com o que tocar no seu coração, ajude com a tua vontade, na qual vem da parte de Deus, que eu tenho certeza que esta recompensa não vai vir do pastor Jefferson para você, não vai vir da pessoa que você está ajudando, mas vai vir do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai estar te retribuindo, com certeza, pelo aquilo que você estiver fazendo para um destes pequeninos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no final nós vamos estar falando mais uma vez a respeito desta fundação. Fundação Centro de Recuperação, Libertação pela Vida. Rua Bispo Reis, Pouso Alegre, Jardim Pouso Alegre, quadra 32 e lote 8, em Itinga, Lauro de Freitas, Bahia. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amado, nós lemos aqui o texto, aonde a palavra do Senhor nos ensina a respeito da diferença entre as trevas e a luz, entre o pecado e a bênção de Deus, entre estar com Cristo e estar sem Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele aqui traz para nós esta orientação. Por quê? Porque muitas são as pessoas que estão vivendo uma vida de maneira errônea e até então não pararam para perceber a gravidade do problema, porque querem viver em tempos com Cristo e tempos vivendo as suas próprias vontades, seus próprios deleites. E Deus, ele não quer que isso aconteça. Deus não veio trazer, Jesus não veio para este mundo para aceitar tais propostas. Ele veio para ensinar para mim e para você a sua proposta, a proposta da salvação. Então, quando eu e você, quando nós temos esta visão de que eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e Jesus não está incomodado com isso, então nós estamos errados. Nós estamos correndo um risco de perder a nossa salvação. E a palavra do Senhor, ela esclarece para mim e para você o quanto é perigoso nós decidirmos a vida desta maneira, tá? E Deus, ele ensina para mim e para você relacionado a estas questões, a maneira em que nós decidimos as nossas vidas como servo, como filho, tá? De Deus que nós declaramos que somos. Louvado seja o nome do Senhor que vive eternamente. E Paulo diz assim, não vos ponheis em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a incredulidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Amados, se fosse para eu estar ainda lá no mundo, vivendo a vida que eu anteriormente vivia, há 34, quase 35 anos atrás, então não precisava Jesus vir sofrer por meus pecados, para me libertar, para me salvar, para me tirar das garras do inimigo. Não precisava, porque o que eu achava que já estava fazendo já era o suficiente. Mas se nós olharmos, a palavra do Senhor, ela contradiz totalmente a nossa vontade humana. Ela não apoia a nossa vontade humana. Além de, Jesus diz que ele não força a nossa vontade. Ele não nos força a querer aceitar o Evangelho, a querer ser, a ter que ser crente. Essa palavra não existe, você tem que ter, não existe. Mas só que ele ensina para mim e para você
que para nós ir para a glória com Ele, irmos para a glória com Ele, nós precisamos mudar os nossos conceitos. Se nós chegarmos ali no livro de Lucas, no capítulo 14, o verso 33, nós vamos ouvir que Jesus diz que qualquer de nós que queremos ser discípulo dele, é necessário renunciar a tudo. Esta renúncia é fundamental, irmão. É renunciar de todo o pecado. É pegar a cruz e seguir a Cristo. É largar para trás tudo que antes fazíamos achando que era o certo. Porque uma coisa é que nós achávamos que estava certo. Tudo que fazíamos antes. Envolvidos com vícios, envolvidos com qualquer que fosse a situação, na mente humana estava certo. É as mesmas coisas que as pessoas hoje ainda acreditam. Que estava tudo bem, que está tudo certo, que a vida é essa aí, e que não tem problema fazer um pouquinho disso ou daquilo. É claro que tem. É claro que nós não podemos destruir uma casa que não é nossa. Então, quando nós aliamos a união da luz com as trevas, quando nós qualificamos a união da luz com as trevas, que dá no não tem problema isso ou aquilo, nós estamos fazendo coisas erradas diante do nosso Deus. E é necessário que a gente aprenda a definir essa situação, porque muitas das vezes nós não ouvimos mais esses ensinos. Nós não ouvimos mais as pessoas que são líderes se preocupando em nos fazer pensar o que é a casa do Espírito Santo, para que serve esta casa e como ela deve ser mantida. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós olharmos aqui no livro ainda de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 16 e 17, nós vamos ver que ele continua nos ensinando aqui. Ele diz, olha, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, queridos, nós somos santuário. O corpo que eu falo que é meu, o corpo que você fala que é seu, é santuário do Espírito Santo. É casa do Espírito Santo. Que também pode se tornar casa do inimigo do Espírito Santo. É de acordo com como nós conduzimos a situação. Então, uma vez que nós acreditamos que o nosso corpo, o corpo que o Senhor nos deu, é o templo dele para a habitação do Espírito Santo, para a continuação da obra dele aqui na terra, então nós vamos zelar deste corpo de uma maneira que nós não vamos nos envolver com as coisas malignas. Ou seja, não vamos contaminar o corpo, não vamos destruir este corpo, porque é casa do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Então, o que pertence às trevas não vai ter condições de habitar nesta casa, de entrar nesta casa, de viver nesta casa, porque é uma casa que tem que ser mantida intacta, é uma casa que tem que ser mantida bastante ornamentada, porque o Espírito Santo ele não vai habitar no meu e no seu corpo contaminado, de maneira alguma. Que seja com produtos químicos ou que seja com estratégia maligna, com ações malignas, com atitudes erradas. Não importa qual seja a contaminação. Por isso é preciso que a gente entenda a cada dia que a casa do Senhor ela tem que ser mantida bem ordenada, bem ornamentada, para que ele possa habitar com satisfação. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui para o texto que nós começamos a ler, Paulo ele diz bem claro que a casa do Senhor, tá? Ela não pode ser contaminada de forma alguma. E como contaminar? É muito fácil. É quando nós fazemos a união entre o certo e o errado. E ele diz, que comunhão há entre a luz e as trevas? E é claro que quando nós estamos em um local e resolvemos
a desligar a luz, a escuridão é total. Quando nós ligamos a luz outra vez, é claro que a luz ela resplandece nas trevas. É assim que o Senhor quer na minha e na sua vida. E muitas das vezes pela questão da nossa intelectualidade, na questão do que nós entendemos como intelecto, relacionado a estudos, a ensinos, nós ignoramos essas palavras e até mesmo deixamos de falar dessas palavras dentro dos templos, para poder as pessoas não se ligar totalmente no que é para mudar e fica andando como cego no tiroteio. É um ditado popular que tem, cego no tiroteio, ou seja, não sabe para onde é que vai, não sabe como decidir as suas vidas, usa tudo e qualquer coisa, entendendo que está fazendo o certo, porque muitos até ensinam que Deus só quer o coração. E é claro que Deus não é açougueiro para querer somente o coração do ser humano. Ele não fez somente um coração, ele fez um corpo completo. E este corpo é o templo do Espírito Santo. Este corpo é a morada do Espírito Santo. É onde ele vai estar habitando para dar continuidade ao que Jesus deixou aqui para nós continuarmos fazendo, que é anunciando as boas novas, que é a palavra de Deus, o reino de Deus. Agora, claro que quando nós não pensamos nas decisões, não procuramos ver as decisões que vamos tomar relacionadas a isso, aí entramos em questões de rejeição desses ensinamentos. Ou seja, eu sou intelecto, eu sou professor, eu sou doutor da lei, então eu não preciso estar ouvindo pessoas falar dessas questões, porque eu já sei, já conheço tudo. Irmão, muitas são as pessoas que vivem enganadas assim. Muitos são os doutores da lei que vivem enganados assim. Por que eu falo doutores da lei? Porque existe muitas pessoas que quando vai falar com a pessoa, que ele percebe que esta pessoa ela tem um nível a menos em relação à cultura, em relação à intelectualidade, à leitura da palavra ou coisas parecidas, eles já vão se identificando. Eu sou fulano de tal das quantas, eu sou professor não sei o que da vida, e aí é uma forma de querer intimidar a pessoa ali que está conversando. É como se o cidadão fosse falar com... vamos melhorar aqui. É como se o patrão que quer conversar com o seu funcionário pegasse uma arma na gaveta e colocasse em cima da mesa e chamasse o funcionário. O funcionário veio para ali para conversar com ele, para falar de assunto relacionado à empresa ou até cobrar alguma coisa. Mas quando ele vê aquela arma lá em cima da mesa, ele automaticamente ele é intimidado pela arma. Então, pessoas que chegam para as demais e diz, olha, eu sou professor não sei do que, eu sou professor, eu sou cientista não sei o que, eu escuto muito isso no meu trabalho, eu escuto muitas pessoas que chegam já falando assim, e então é uma forma de querer intimidar, e então não fala dessas palavras, não fala do que é o relacionamento do homem com Deus, não fala o que é o relacionamento da luz com as trevas, a diferença que é do homem para com Deus e da luz com as trevas, do bem e do mal. Então eles ensinam aquilo que eles melhor entendem, pela sua intelectualidade, pela sua maneira de se apresentar, e acha que está tudo resolvido. Não. Até porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele em momento algum ele agiu assim. Em momento algum, ele decidiu a vida do ser humano desta maneira. Ele não tinha prazer algum em dizer que ele era Deus, que ele estava fazendo. Você vê que quando ele curava alguém, ele falava e fala, a palavra está aqui escrita, e ele fala, a tua fé te salvou. Ele não diretamente não atribuía aquela cura a ele. Eu te curei. Não, de maneira alguma. Então ele não dá esse direito para nós agirmos desta maneira. E esta maneira do homem agir, ela tem destruído muitas pessoas. Eu vou falar de vários exemplos aqui hoje, alguns mais exemplos,
que intimida as pessoas para não chegar ao pleno conhecimento da verdade que o Senhor quer que nós aprendemos, mas que vivamos de acordo com aquilo que o homem quer ensinar. Porque há uma questão de aprisionar as pessoas naquilo que o homem quer, mas não ensinar naquilo que o Senhor quer que nós o aprendemos. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Então, quando Paulo pergunta que sociedade há entre as trevas e a luz, tá? Que sociedade pode haver entre a justiça e a incredulidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Ele está dizendo aqui que nós precisamos nos desprender do nosso eu, que nós temos de nos desprender do nosso orgulho, daquilo que nós conhecemos de nós mesmos. Porque nós temos exemplo. O nosso irmão lá, o Nicodemos, quando ele se aproximou de Jesus, ele queria saber um pouco mais em relação ao que ele já sabia. E Jesus mostrou para ele bem claro que o que ele sabia, que o que Nicodemos tinha conhecimento, não servia para Deus. Não servia para a vida espiritual. E muitas são as pessoas que hoje estão vivendo não diferente do Nicodemos. Tem conhecimento, sim, tem estudo, é graduado, glória a Deus. Mas tem usado esta graduação material para querer colocar aqueles conhecimento diante da Bíblia. E isso tem destruído muita gente. Isso tem feito com que as pessoas não entendam realmente o que é a diferença entre o bem e o mal, entre praticar o que é certo e o que é errado. Leva tudo nos peitos, porque frequenta em algum lugar, leem a Bíblia de vez em quando, tem alguém que fala algumas palavras, então já é o suficiente. Não, não é o suficiente. Ou está lavado no sangue do Cordeiro, como a palavra fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, o verso 12 em diante, ou está lavado no sangue do Cordeiro, ou não está pronto para receber Jesus na sua vinda. E é necessário que a gente saiba fazer a diferença. A diferença é que nós, uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o nosso corpo, ele é totalmente do Senhor, porque aquilo que nós praticávamos tem que ficar para trás. Ou seja, a cegueira espiritual, aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, que é o príncipe deste século, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam a luz do Evangelho de Cristo. Tá? Então, ele não está falando das pessoas que estão lá fora, viciadas, das pessoas que vivem embriagadas, que as pessoas que vivem no mundo lá fora. Ele está falando justamente daqueles que se dizem servo de Deus, daqueles que são pregadores do Evangelho, que se intitulam assim, mas que estão cegos. Por quê? Porque estão praticando coisas errôneas, estão profanando o templo do Senhor, estão adulterando o templo do Senhor, que é o corpo, o nosso corpo. Porque quando eu pratico uma coisa errada, eu costumo dizer sempre aqui que há duas maneiras de nós estarmos com o Senhor. Porque Deus está conosco sempre, mas há duas maneiras de nós estarmos com Ele totalmente. Uma é quando nós estamos fazendo o que é certo, praticando, Ele está conosco. E quando nós estamos praticando uma coisa errada, Ele está nos vendo. Então, nós precisamos aprender a cada dia a definir essas questões. Louvado seja o nome do Senhor, e passar adiante para que as pessoas aceitem ou não. A verdade é essa. Jesus decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, quando eu e você, quando nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo para alguém, se a pessoa concorda com a palavra e aceita esta palavra no seu coração, glória a Deus. Mas se a pessoa ela não aceita a palavra, não concorda com a palavra, meu irmão, você já falou do amor de Jesus. Esta pessoa não é mais inocente. Se ela vai continuar congregando com você ou não, não depende mais de você. Você falou a verdade.
Agora, não adianta nós mostrarmos para a pessoa o evangelho da facilidade que existe hoje, o evangelho que muito prático hoje, que leva as pessoas a acreditar que só basta ir para o templo, só basta participar de uma reunião, só basta ler a Bíblia uma vez ou outra, que está tudo bem. E aí continua contaminando a casa que não lhe pertence, porque é o corpo do Senhor, é o templo do Espírito Santo, louvado seja Deus, e continua praticando coisas erradas. Isso é um mal que acontece sempre. Louvado seja Deus em nome de Jesus. No verso 15 diz assim, o verso 15 de 2 Coríntios capítulo 6, você que está chegando agora e ligou aí na Rádio Alô Brasil, então nós estamos lendo no texto aqui de 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14. Então diz assim, o verso 15, que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união da carne, do crente com o incrédulo? Que união há entre Deus e o diabo? Já pensou que não existe união entre Deus e o diabo? Eles são inimigos, tá? Então não há união, não existe união, não nos dá respaldo algum para que nós possamos estar lendo a Bíblia, orando, pregando o Evangelho e praticando também coisas erradas. Não nos dá esta condição. Não tem condição de eu estar aqui hoje, agora, falando do Evangelho, e daqui a mais um pouco eu estar lá fora nas ruas, utilizando este corpo para contaminação com vícios, com produtos químicos, seja ele qual for, ou até mesmo usando de forma indecentes com a minha família, com o que seja errado. Ou eu sou realmente servo de Deus, ou eu vou estar adorando a Satanás. Não tem três opções para nós. Só existe duas opções. Ou nós adoramos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Jesus disse que só há dois caminhos. Você pode olhar lá em Mateus 7, 13 e 14, que só há dois caminhos. Duas portas. E esta escolha é minha, essa escolha é sua. Ou eu escolho continuar na luz, ou eu escolho continuar nas trevas. A decisão é minha. A palavra está aqui para nós lermos ela e meditarmos. Muitas das vezes nós queremos ler esta palavra para alguém. Aí é que está o problema. A palavra, eu costumo dizer que a palavra é para nós lermos ela para nós. Porque quando Paulo diz assim, examina-se o homem a si mesmo. Nós precisamos ler a palavra e fazer ali naquele texto a avaliação do que nós somos, do que nós estamos praticando naquele momento, se estamos agradando ou não ao nosso Deus. Tá? Essa avaliação é que nós precisamos fazer, independente de qual seja a minha e a sua graduação. Não importa qual seja a minha e a sua graduação, importa que há um Deus poderoso que este corpo que Ele nos entregou para cuidar, Ele quer de volta intacto. Ele quer este corpo perfeito, Ele fez perfeito, nos entregou perfeito, para nós cuidarmos dele, e nós fazemos deste corpo, desta casa que é do Espírito Santo, bagunça. Porque nós falamos que é nosso corpo, e nós fazemos dele o que nós queremos. Nós marcamos ele todinho, nós furamos ele todinho, nós pintamos de todos os seres malignos que quiser, que vemos pessoas que pegam e pintam o corpo de todas as maneiras, e acha que é uma coisa normal, acha que é... Meu amado, este corpo que está sendo agora destruído, que está sendo maltratado, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. Agora, se nós temos a intenção de morar na glória com Cristo, é claro que ele não olha o tempo da ignorância, o tempo da falta de conhecimento. Tá? Enquanto nós não conhecemos através da palavra, podemos fazer o que quiser. Somos cegos, estamos cegos, não temos conhecimento.
Mas uma vez que nós passamos a conhecer, uma vez que nós adotamos a medida de ouvir esta palavra, então nós não somos mais inocentes, nós não estamos mais inocentes. Nós já conhecemos que há um caminho aqui a seguir, que é o caminho de Jesus Cristo. Então, se nós continuarmos fazendo isso, então nós já temos consciência do pecado que estamos cometendo, tá? Porque uma coisa é cometer o pecado sem conhecimento do que está fazendo, e a outra coisa é ter conhecimento do que está fazendo ali e praticando. E achar que Deus vai concordar com tudo isso normalmente. Não é verdade isso. Então é preciso que nós venhamos entender que este corpo que foi nos dado é apenas uma casa para alguém. Alguém superior, alguém que não tem outro igual. O Espírito Santo. Ele precisa deste corpo para habitar, para dar continuidade a esse trabalho lindo que é o Evangelho. Na minha e na sua vida. Então, amados, é necessário que a gente, a cada dia, deixamos de olhar para nós mesmos e vamos olhar para a palavra de uma maneira que o Espírito Santo ache condições de nos ensinar. Porque muitos são os professores, mas o único professor é o Espírito Santo. É Ele que nos ensina, no geral, tudo o que nós precisamos. Louvado seja Deus. No verso 16 do capítulo 6 de 2 Coríntios diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como Ele próprio diz. Tá? Paulo diz aqui que ligação há entre uma pessoa que está adorando a Deus com aquele que está praticando o pecado. É claro que nós não vamos abandonar as pessoas, virar as costas para a pessoa. Nós não vamos fazer julgamentos das pessoas. Até porque se nós lemos a palavra do Senhor da maneira que Ele entende que temos que ler, nós vamos entender que o que está levando esta pessoa a praticar a tais atos não é a própria pessoa, mas sim demônios que usa o corpo para esta finalidade. Tá? Por isso que eu falei no início que o corpo que nós falamos que é nosso, ele tem duas utilidades. Ele pode ser usado pelo Espírito Santo e também pelo inimigo do Espírito Santo. Só basta dar espaço. Se nós dermos espaço para o Espírito Santo nos usar, ele vai nos usar o nosso corpo. Se nós dermos espaço para o inimigo usar também, ele vai usar também. Agora, na maioria das vezes, nós só conseguimos ver a pessoa e não quem está utilizando aquele corpo. Então é aí que entra a questão do julgamento. Né? Na maioria das vezes nós ouvimos pessoas que se dizem crentes falar que aquela pessoa não tem mais jeito. Aquela pessoa ali não tem mais jeito, ali já é do diabo. Aonde é que Jesus mandou nenhum de nós falarmos essas palavras? Não existe. Mas e por que essas pessoas falam essas palavras? Porque a orientação que elas estão tendo não são suficientes. Não são suficientes. Porque muitos professores, muitos doutores, muitos historiadores, eles falam muito bem. Eles ensinam muito bem. Mas eles ensinam aquilo que cabe a ele. Não o que Cristo ensina a ele. Porque uma coisa é ensinar o que veio do próprio coração do homem. E a outra coisa é ensinar o que Jesus está passando para nós em cada palavra. São essas as questões que são criadas entre nós que chegam ao ponto de criar separações, de criar divisões. Tá? Então, é nesse momento, amados, que nós precisamos procurar entender. Porque o santuário de Deus não pode ser profanado. O santuário de Deus não pode ser destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi comprado a preço de sangue. Louvado seja Deus. Podemos ver aqui no livro de
1 Coríntios aqui, no capítulo 6 e o verso 19, 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Quase não saiu, mas saiu, glória a Deus. Vou repetir novamente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e que o qual tendes da parte de Deus, e que não é de vós mesmo? Olha que pergunta Paulo faz. Será que nós não sabemos que este corpo que nós falamos que é nosso, não é o templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habita em nós, e que este corpo não é nosso próprio? Então, quando nós usamos, irmãos, esse corpo erroneamente, nós estamos destruindo o que não é nosso. E o Senhor diz que aquele que destruir a casa dele, a casa do Espírito Santo, ele também o destruirá. Olha o perigo que acontece na vida do homem ou da mulher que usa destruir a casa que não lhe pertence. O Senhor vai destruir, tá? O Senhor vai fazer pagar o preço. E hoje nós vemos muitas pessoas conhecedores da palavra passando por situações porque outrora usou desta maneira, irmão. Porque outrora usou desta forma, e aí, o que acontece? Hoje está aí sofrendo, pagando preço. Por quê? Porque desobedeceu, que não quis entender da maneira de Deus. Quis entender da sua maneira. Quis entender do seu jeito. Quis passar para alguém do seu jeito. Quis viver desta maneira. E hoje nós vemos aí pessoas batendo cabeça. Não somente os que estão sofrendo lá fora, mas até mesmo dentro dos templos. Nós estamos vendo aí pessoas batendo a cabeça. Pessoas aí andando de maneira... a preocupação tão grande com a vida, a prosperidade material, que esquece da prosperidade espiritual. Porque o que o Senhor Jesus nos ensinou e nos ensina é que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a demais coisa é Ele que acrescenta. Então nós estamos sendo ensinados a buscar primeiro a riqueza, buscar primeiro a prosperidade material. Agora, se houver um tempo, aí nós vamos estar preocupados com a espiritual. Porque o que é ensinado já é o suficiente. O que é ensinado já basta entender que a vida espiritual está normal. Esse é o grande perigo. Este é o grande perigo. E por que Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu? Tá? É porque está sendo desta maneira, irmão. E se nós pararmos para fazer uma análise da situação, nós vamos ver que isso está acontecendo. As pessoas que hoje frequentam já não têm mais aquele amor pela obra do Senhor. A apostasia já tomou parte de quase 100% dos templos. Você pode até achar que eu estou maluco, mas não estou nem aí que você acha que eu estou ou não. Você não vê mais aquela vontade de evangelizar. Você não vê mais aquela vontade das pessoas estar falando ali do amor de Jesus para alguém. Tá? Você não está vendo mais isso acontecendo, as pessoas preocupadas em pregar o evangelho. Há algum tempo atrás você via as pessoas passar em grupos, as pessoas falar com as pessoas a respeito do evangelho. Hoje mais não. Hoje mais não. Já não é mais o suficiente. Já não tá mais, já não tem mais aquele interesse. Tá? Então, mas são pessoas que brigam pela religião, que brigam pela placa da sua congregação, tá? São pessoas que, se possível, puxam a arma e detonam o outro. Porque o que prevalece é a sua religião, aonde a religião não salva ninguém. Tá? Aonde a religião não tem nenhum valor para salvação. Porque quem salva é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, que ligação há entre estes dois grupos de pessoas? Entre o santuário de Deus com os ídolos. E quem são os ídolos? Nós fazemos ídolo um cantor, nós fazemos ídolo um ator, nós fazemos ídolo uma atriz, nós fazemos ídolo um pastor. O pastor que chega lá no púlpito, prega bonito, fala eloquentemente, oh meu Deus do céu, aquilo ali virou um semideus para muitos. Tá? É claro que nós temos que respeitar as opiniões, é claro que nós temos que respeitar. Agora, concordar que isso é normal, meu amado, isso não é normal. Não é normal. Porque quando o perigo, um perigo grande para muitos é quando você desce do púlpito, alguém vai lá, aperta a sua mão e lhe elogia pelaquela palavra. Aquilo cresce, irmão, o peito enche, o ego aumenta, e aí a pessoa se autovaloriza. É um perigo muito grande. E quem quiser que vai falar o contrário, para ver a guerra que se formou naquele momento. Então, o corpo é templo do Espírito Santo, louvado seja Deus. A palavra já nos ensina aqui, louvado seja o nome do Senhor. E foi comprado a preço de sangue, louvado seja Deus. Tá? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Este corpo que nós temos é da parte de Deus, pertence a Deus. E nós contaminamos ele com mentiras. Nós contaminamos eles com ações negativas, com fraudes. Muitas das vezes compramos e não pagamos. Tá? Nos aproveitamos dos 5 anos que acontece lá esqueci até o nome agora, né? No Serasa, assim, minha esposa me lembrou aqui, o Serasa. Compra lá, põe lá, deixa lá. Meu irmão, o Serasa livra aqui, mas eu quero ver você chegar no banco e fazer para fazer um empréstimo. Eu quero ver você comprar um automóvel. E o pior de tudo, diante de Deus, você é um devedor. Comprou e não pagou. É um perigo. E é usado pelo corpo que é para ser usado pelo Espírito Santo. E quem usou para fazer esse trabalho? Quem usou para tomar essa decisão negativa? Não foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não conduz ao homem ao erro. O Espírito Santo não conduz nenhum de nós ao erro. Mas o diabo sim. Satanás sim. Quando se dá lugar a ele, quando dá vazão a ele, aí entra a mentira, entra as fraudes, entra tudo isso. E é este o perigo. Tá? O verso 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios, porque foste comprado a preço, tá? Foste comprado a preço, deixa eu virar a folha aqui. Agora, pois, glorifique a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é para glorificar a Deus, irmão. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Eu ajo como eu quero. Eu vou botar o produto que eu quero. Eu vou cortar como eu quero. Eu vou pintar como eu quero. Você está destruindo uma casa que não te pertence. Você está desfazendo de algo que não é seu. E aí é que está o perigo. Como é que eu estou fazendo isso e eu estou na luz? Para eu estar na luz, eu tenho que estar obedecendo totalmente ao dono deste corpo, que me deu para cuidar, que me deu para fazer, para utilizar ali como instrumento, para ser utilizado como instrumento para o Espírito Santo. Louvado seja Deus. No verso 17 do capítulo... verso 16 ainda do capítulo 6 de 2 Coríntios, que é o texto que nós lemos. 2 Coríntios 14 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus.
do Deus vivente, como ele mesmo diz. Ele diz o quê? Habitarei e andarei entre eles. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Amados, quando nós ouvimos Jesus e nós guardamos as palavras dele em nossos corações, ele diz aqui que ele será para nós, ele vai habitar entre nós, tá? Ele é o nosso Deus e nós somos povo dele. Mas para ser povo dele, nós temos que fazer por merecer. Porque se nós fizermos da forma que nós estamos fazendo, orgulhosamente, tá? Nós estamos com perigo na nossa frente. Porque Deus não nos ensinou isso. Ele nos ensinou a amar um ao outro. A amar o nosso próximo como a nós mesmos. E será que nós estamos fazendo assim? Será que nós estamos cumprindo assim? Aí é que está a questão. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 17 agora, diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Olha quando é que isto vai acontecer, amados. Primeiro nós temos que sair do meio deles. Deles quem? Justamente dos que não praticam a verdade. Justamente dos que vivem a mentira. Tá? E como nós fazemos isso? O Senhor disse que nós temos que orar e vigiar. Nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos mostrar, para abrir nossos olhos. Então, uma vez que o Senhor nos mostra que aquela pessoa que nos oferece tais valores, que quer nos corromper de alguma forma, que nos faz propostas enganosas, tá? Que nos traz projetos que só beneficia a carne, amados. É pessoas como essas que não são dignas de estarmos juntos. Se eu faço uma proposta para você que ela traz uma certa degradação relacionada à tua vida espiritual, meu amigo, você não vai fazer erro nenhum se eu virar as costas para mim. Claro, você não vai me abandonar, me jogar na masmorras, mas o que vai ser direcionado a mim, bom dia e boa tarde, é o suficiente. Porque uma vez, a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você é uma pessoa que serve ao Deus verdadeiro, que tem um compromisso com Deus, e eu chego lá para te fazer uma proposta indecente, uma proposta que vai te corromper, meu irmão, foge da tentação. Ah, mas eu não posso fazer isso porque é homem de Deus, é mulher de Deus. Ah, sim, mulher de Deus, homem de Deus usa de má fé com a pessoa, com alguém. Mulher de Deus, homem de Deus usa de engano com mentiras com alguém? Não, claro que não. Sabe por que não? Porque ele tem a mente de Cristo. A palavra do Senhor mora na mente e no coração. Então ele não vai fazer isso. Ele vai levar para você uma palavra que vem do coração de Deus para o teu coração. Ele vai levar para você uma palavra de edificação. Ele vai levar para você algo que é para o futuro espiritual. Tá bem? Então, para que ele venha estar conosco, louvado seja Deus, para que ele venha nos receber, nós temos que sair do meio daqueles que verdadeiramente andam com a vida na prática do erro. E no verso 18, para encerrar, ele diz assim: serei vosso pai. Olha, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, para que Deus habite em nós, para que o Espírito Santo esteja em nós, nós temos que lutar para estar sendo lavado no sangue do Cordeiro. A mentira, a corrupção, tá? A fraude, tá? Isso não tem que existir na vida do servo de Deus.
Isso não tem que existir na vida do homem e da mulher que serve a Deus verdadeiramente. Porque aquele que anda de má fé, que trabalha de má fé, o Espírito Santo não habita neste corpo, mas sim o espírito do engano. Então é necessário, amados, que a gente compreenda a cada dia que a luz não tem nenhuma comunhão com as trevas. Tá? Não existe comunhão entre Deus e o diabo. Não existe essa possibilidade. Então, se nós somos servos de Deus, se nós somos filhos de Deus, vamos fugir da mentira. Vamos fugir de tudo que contamina o corpo que não é nosso, mas sim para a habitação do Espírito Santo. Vamos lutar em nome de Jesus para ouvir com atenção o que Jesus fala lá no livro de Lucas 14:33. Se alguém dentre vós quer ser meu discípulo, então tem que renunciar tudo. Eu preciso renunciar tudo. Você precisa renunciar tudo. E vamos ouvir o que Paulo diz também. Vamos fazer, amados, uma avaliação da nossa vida espiritual para com o nosso Deus. Porque muitas das vezes nós fazemos julgamentos. Muitas das vezes nós olhamos as falhas uns dos outros para fazermos julgamentos. Então nós temos que nos avaliar como nós estamos. Vamos nos examinar em primeiro lugar, para ver se realmente nós estamos sendo luz ou trevas. Se nós estamos na luz ou estamos nas trevas. Se nós estamos habitando com Deus ou com o inimigo de Deus. Esse é um cuidado que nós devemos tomar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E que estas palavras, elas sejam nas nossas vidas como um alimento para nossa reflexão. Porque, amados, é necessário que a gente faça isso. Porque nesses últimos minutos que está nos restando até que Jesus venha, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos como estão nossas vidas com o Senhor. Pensamos que está tudo bem, mas precisamos nos avaliar a cada instante. Precisamos fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E vamos também orar. Orar por esta humanidade. Queridos, nós tivemos hoje, ouvindo a televisão, a Rede Record, e na semana passada nós tivemos 30 pessoas executadas, de sexta à noite à segunda. Neste final de semana nós tivemos mais 20 pessoas, que segundo as estatísticas. Então forma 50 pessoas em menos de 15 dias. Veja quanto o diabo está matando. E veja quantas almas nós estamos ganhando para Jesus. Precisamos mudar os nossos conceitos como crente, como servo e como filho de Deus. Precisamos pensar mais no que nós estamos fazendo. Se nós estamos evangelizando ou se nós estamos nos apresentando. É preciso nós fazermos uma reflexão. É preciso nós unirmos forças para levar o Evangelho de Jesus avante. Evangelizar as pessoas, falar com as pessoas. Porque há um Deus poderoso que quer salvar, que quer libertar e quer cuidar de muitas almas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos estar encerrando, louvado seja o nome do Senhor, pedindo a Deus em nome de Jesus que continue nos abençoando e abrindo as nossas mentes e coração para pensarmos melhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.